a minha mãe chorando, ela levantou o rosto. E antes que minha mãe pudesse emitir algum som, somente o seu choro se afogando, a mulher vira para ele e fala assim: não te preocupes, aquele que está lá naquele hospital, o médico falou que ele vai morrer. Vai para a tua casa, pega as roupas dele. O diabo usou a boca do médico para dizer que era para pregar roupa e jogar fora, e dá para o vizinho, dá para quem precisasse. É mentira dele. Vai para a tua casa, prepara a roupa do teu filho e volta, porque ele vai sair daquele hospital e ele será para mim um vaso de honra. Ei, olha para cá, porque antes disso eu me perguntei, é bem fato que a Bíblia diz que para cada ação tem uma reação. A Bíblia diz isso? Não, isso é lei da física. A lei da física, ela nos revela que para cada ação tem uma reação. Eu falei, olha, para Deus ter essa atitude de dizer que eu que estava lá, pequenininho, dentro do hospital, ia sair a ser vaso de honra, alguma coisa aconteceu. E outro dia, conversando com a minha mãe, eu falei, ô mãe, o Espírito Santo interpretou, ele levou a Deus, mas o que era que tanto você falava com Deus? O que é que tanto você chorava na presença dele? Ela me disse, emocionada já, e falava assim: filho, quando a mamãe chegou naquele dia, ela pensou que ela estava sendo, que mais uma vez ela estava perdendo. Mais uma vez o filho dela não ia chegar à vida completa. E pela última vez ela falou assim: Deus, todos os filhos eu tentei para mim. Todos os filhos eu quis criar. Eu quis trazer a vida para mim poder me realizar. Só que o Senhor, se o Senhor Deus trouxer essa vida, ele não é mais meu. Eu te entrego ele nas tuas mãos agora. Ei, você não pode entender, mas eu vou te explicar. Quando nós queremos as coisas para a nossa honra, Deus tira a mão. Quando você entrega primeiro para o altar de Deus, foi o que eu ministrei aqui domingo passado. Foi domingo passado, pastor? Ou foi retrasado? Retrasado. Quando Abraão esquece do filho dele e entrega Isaac no altar do Senhor, ele está falando: o que eu mais amo, eu deixo no teu altar. Aleluia. E passam-se os 3 dias que o médico tinha dado. A expectativa aumenta. A criança só piora. Ei, a palavra maldita foi lançada. Ele vai morrer. Ei, a dúvida gera dentro do peito e fala: será que vai ou não vai? Ela entrega o voto na mão do Senhor e diz: se esse filho nascer e sair dessa UTI, ele não é mais meu, ele é teu. Escuta, passam-se 12 dias. Eu saio da UTI para onde agora, no nome de Jesus? Outro dia eu me perguntava e falava: Deus, por que 12 dias? Deus falou assim: 12 é um número profético. E tu já entrou em um mistério na minha vida. Deus começou a me revelar algumas coisas essa semana passada. E eu falei: tudo bem. Voltando à história, essa criança que sai do hospital com essa complicação ainda nos pulmões, ela resiste até hoje. Quem lembra outro dia que eu vim pregar aqui, eu disse que se eu tossisse no meio da pregação, não me interpretasse mal. Sabe por quê? Porque até hoje eu sou condenado pela medicina. Eu sou proibido de falar por mais de 20 minutos ininterruptamente. Porque quando você fala, os seus pulmões se pressionam para poder impulsionar uma onda que vai fazer vibração em sua corda vocal e vai sair a famosa voz. Toda vez que eu falo, o meu pulmão ele se pressiona e ele é fino. Ele é uma camada um pouco mais fina. Ei, mas nem por isso eu parei de pregar a palavra do Senhor. Eu permaneci. E eu fui crescer, eu comecei a me criar. Deus começou a trilhar os caminhos. Só que a Bíblia diz que nem sempre os caminhos que Deus trilha para mim e para você são os caminhos que eu e que você quer tomar. Como aquele filho pródigo. A Bíblia diz que o seu pai prepara toda uma fortuna, um tesouro, e
e tem os seus 2 filhos, mas tem um filho que quer seguir um caminho diferente. Ei, eu me criei, a minha mãe me criou, sofridamente, mãe solteira de 4 filhos. Foi uma vida difícil, uma vida complicada. Eu me recordo que por muitas das vezes a gente tinha que dividir 2 ovos para 5 pessoas. Eu me recordo que por muitas das vezes a gente incansavelmente moramos de favor, porque não tínhamos onde morar. Preste atenção, meu irmão, porque tudo isso é para a honra e a glória do nome de Jesus. Eu me recordo por muito bem que um dia, quando eu era pequeno, tinha volta de 7, 6 anos, eu morava numa favela e a gente morávamos em cima do barraquinho, o barraquinho estava quase caindo e deu uma ventania danada, deu um vento da bexiga e o vento sacolejava para um lado, sacolejava para o outro e subiu as telhas e a minha mãe subiu em cima da telha e ela falou assim: filho, vai se deitar debaixo da cama. Eu vi a minha mãe em cima do telhado para as telhas não voarem. E isso não sai da minha memória. Por quê, meu irmão? Porque para onde você quer chegar vai ser pouco, mas para onde Deus quer te colocar, você tem que ter um alicerce. Você não pode se esquecer de onde você veio. Deus vai te exaltar, vai sim senhor, vai sim senhora, mas você não pode se esquecer de onde você veio. Para quê? Para você não começar a pisar nas pessoas, para você não pisar nos pequenos que estão começando agora. Não pise naquele que você não conhece, porque se você não conhece essa pessoa, você não pode subestimar ele, você não pode subestimar ela. Hoje, agora, nesse momento, ele pode ser pequeno, mas não se preocupe, pequenininho, porque é só uma preparação. Daqui a pouco o alicerce estará terminado e Deus vai começar a levantar o edifício. Aleluia, glória a Deus. Preste atenção, porque essa criança, ela vai crescer muito esperta, alegre, elétrica e agitada, como vocês mesmos estão vendo. Ei, aos 9 anos de idade, eu ingresso na escola e vai aquela bênção toda, a bagunça de toda criança, de todo adolescente. Quando eu faço 12 anos de idade, eu levanto a minha mão e aceito a Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu aceito a Jesus, a palavra de Deus começa a se cumprir, como está escrita no livro de Dr. Lucas, livros de Lucas, capítulo 1, versículo 76, diz assim: e tu, porém, menino, serás chamado profeta do Deus Altíssimo, porque Deus lhe preparará o caminho. Ei, quando eu paro e entendo que Deus vai preparar o caminho, eu enxergo Jesus Cristo falando que tem 2 caminhos: o caminho largo que leva à perdição e o caminho estreito, o caminho apertado, o caminho doloroso, mas que no fim dele vai da região celestial, cidade de ouro. É esse o lugar que eu e que você vai chegar. É o nosso ponto de encontro, é o nosso lugar final, é o estágio maior. Todos nós queremos chegar ao céu, mas ninguém quer passar pelo caminho estreito. E o caminho estreito, meu irmão, por muitas das vezes, eu e você não entende nada do que se passa nele. Sabe por quê? Quando eu aceito Jesus com 12 anos de idade agora, eu sou uma criança envolvente. Eu busco, eu oro, é o jejum, é o famoso primeiro amor. Você está cheio, você está descobrindo a palavra de Deus, você está se descobrindo com os dons que Deus está te dando. Você olha e você fala: olha, Deus me escolheu para essa obra e eu não sabia que eu tinha essa tal habilidade. E sem querer, por muitas das vezes também, você acaba usando demais esse dom. Mas preste atenção, meu irmão, porque se Deus prometeu, se Deus te deu, é seu e ninguém vai roubar. Passa-se algum tempo. A minha mãe, o problema do ser humano é que a gente faz voto e se esquece do voto que faz. A gente diz assim: Deus, 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 me dá, que quando o Senhor me der, eu te devolvo. A gente ora, fala: Deus, 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 me dá, que quando o Senhor me abençoar, eu vou patrocinar um missionário que vai pregar. Aleluia. Deus, eu quero que o Senhor me prospere, abre uma porta de emprego, que eu vou dizimar na casa do Senhor. Senhor,
o dinheiro que está entrando não está dando nem para pagar o aluguel e as despesas. Aumenta o meu salário, que eu aumento o meu sacrifício. Aí Deus faz e você se esquece. A minha mãe agora, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a casa do Senhor. E ela impede. Nada de ir para a igreja. Vai cuidar dos seus irmãos. Eu tenho que ir para o forró. Eu tenho que ir para o ralabucho da nega véia. Eu tenho que ir para o risca-faca. É isso que o mundo promete. É isso que o mundo oferece. São os deleites da carne. É muito bom. Hoje eu não condeno. Eu entendo a minha mãe. Era uma forma dela tentar fugir dos seus problemas. Mas aqui vai o entre aspas. Não fuja do problema, porque o problema não está atrás de você. O problema está com você. Então você tem que resolver o problema para você poder prosseguir a sua caminhada. Agora eu quero sair, eu quero ir para a igreja. A minha mãe não deixa. Um jovem de 12 anos se descobrindo na sua puberdade vai querer buscar a Deus do que buscar ao mundo. E a própria mãe que lhe prometeu ao Senhor a sua própria vida daquele menino, hoje ela restringe, hoje ela não deixa mais. Preste atenção, porque eu vou iniciar o meu testemunho de uma forma um pouco mais agressiva. E antes disso, para que o diabo não lance uma seta na sua mente, eu quero lhe dizer, eu amo meu pai e eu amo a minha mãe. Hoje eu não falei com eles, mas ainda essa semana eu estive falando com a minha mãe. E a minha mãe falou, filho, a mãe está com saudade de você, faz tempo que você não faz aqui. Eu vou fazer aquele bolo de fubá com cremecinho no meio que você adora.